Todos aqui já ouviram falar na história de Davi e do gigante Golias. Ela está registrada lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. Todos nós conhecemos a vitória de Davi, um jovem adolescente, sobre um gigante de 3 metros, mais de 3 metros. E diz assim a palavra de Deus: os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e entre eles havia um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate. E ele tinha a altura de 6 côvados e um palmo, que é mais de 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, todos nós seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então todos vós sereis nossos servos. Disse mais o gigante Golias: desafio hoje as fileiras de Israel. Dá-me um homem, para que nós dois pelejemos. Ouvindo então o rei Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Essa passagem conta a história de um poderoso inimigo de Israel, que se levantou contra eles e que, por ser um gigante, o povo de Israel temeu não poder derrotá-lo. Todos nós temos inimigos que aos nossos olhos parecem gigantes, muito maiores do que nós e que se apresentam frequentemente, nos desafiando todos os dias. O gigante Golias estava ali, afrontando os exércitos de Israel por 40 dias no vale de Elá. Ele escarneceu, amaldiçoou, praguejou, imprecou, blasfemou e gritava ao povo de Israel: dá-me um homem! Dá-me um homem! Ou ainda, tem algum homem aí? Já imaginaram uma pessoa, um gigante entrar numa cidade e gritar: tem algum homem aí? Os problemas que aparecem em nossas vidas parecem perguntar: você vai ter coragem para enfrentar e vencer? Ou você vai se esconder do problema? Todo o povo de Israel estava escondido. Mas os gigantes que nos desafiam hoje, muitas vezes não são tão palpáveis como o gigante Golias. Não são tangíveis ou visíveis. Os nossos medos, muitas vezes, só são visíveis aos nossos olhos. Esses inimigos, hoje, agem no campo da subjetividade. Eles se expressam mediante as opressões, as enfermidades constantes, os pensamentos confusos, as amarguras, os traumas, os temores constantes, as depressões e os medos em geral. São gigantes imensos que nos afrontam e lançam sobre nós suas injúrias e seus ultrajes. O que fazer? Como vencer esses gigantes? Como se transformar, como aconteceu com Davi, em um matador de gigantes? Todos nós gostaríamos de ser matadores de gigantes. Que quando aparecesse um gigante, nós tivéssemos a coragem e a fé de Davi. Imediatamente identificarmos o problema e nos oferecermos para resolver. Hoje eu quero falar sobre as características, os componentes, os elementos que devem estar presentes no caráter de alguém capaz de lançar por terra os gigantes da atualidade, os gigantes da sua própria vida, os gigantes que nos afrontam, os gigantes que nos atormentam, que nos metem medo. E a partir do texto bíblico lido, nós vamos traçar 7 características indispensáveis
para derrubar e matar esse gigante. Porque não basta derrubar. Muitas vezes nós derrubamos, mas quando só derrubamos, ele pode se levantar novamente e nos assombrar como sempre. Em primeiro lugar, os matadores de gigante são pessoas responsáveis e fiéis nas pequenas coisas. Assim como Davi, elas têm compromisso com tudo o que Deus entrega em suas mãos para fazer. Matadores de gigantes são pessoas comprometidas com Deus e com suas próprias vidas. E por isso são capazes de suportar rotinas, horários, tarefas simples, tarefas básicas e muitas vezes insignificantes aos olhos dos outros. Deus nos chama a obedecer. Nós podemos ser santarrões, religiosos, mas Deus nos chama a obedecer. E a palavra dele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul era ungido de Deus, mas ele não conseguia cumprir as tarefas mínimas. Ele sempre mudava aquilo que lhe era ordenado fazer. Ele sempre fazia as coisas do seu jeito. Era a vontade dele que deveria prevalecer. Há um episódio envolvendo o povo amalequita em que Deus mandou que Saul matasse a todos. Deus deu uma ordem clara: mate todos, inclusive os animais. Mas Saul não cumpriu a ordem de Deus. Era uma ordem simples: destrua tudo que estiver ali. Mas ele não conseguiu obedecer a Deus. Ele poupou a melhor parte do rebanho, achando que ia fazer uma média com Deus. Ora, eu vou poupar aqui os melhores animais. E ele disse a Deus que havia poupado aqueles animais, os melhores, para oferecê-los em sacrifício a Deus. O sacerdote Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios? Senão antes que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se você receber uma ordem, não invente. Se Deus está tocando em você para fazer algo, não invente. Se você é fiel nas pequenas coisas, Deus poderá entregar as grandes coisas nas suas mãos. Pergunte a Deus o que Ele quer antes de agir e antes de se frustrar, porque aquilo que você queria do seu jeito não aconteceu. Vejamos o que diz o versículo 20 de 1 Samuel 17 a respeito de Davi. Diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda. Nesse texto nós entendemos o caráter de Davi. Ele não abandonou o trabalho para ir pelejar. Ele deixou as ovelhas com um guarda. Não é pelo fato de fazer as coisas até de Deus, até para a igreja, que Davi empurrava o resto das coisas com a barriga. Davi era uma pessoa responsável. Davi era alguém a quem você poderia entregar qualquer coisa nas mãos dele, até ouro, e descansar certo de que ele tomaria conta daquilo. Temos que saber organizar as nossas próprias vidas. O vencedor, o matador de gigantes, não é bom só em uma coisa e empurra o resto com a barriga ou negligencia o resto. Ele sabe organizar a sua vida. Temos que organizar nossos horários. O matador de gigantes ou o vencedor cumpre horário em suas atividades e sabe obedecer ordens. O vencedor sabe receber e obedecer ordens, porque é nessas questões mais básicas, mais simples e mais ordinárias que o nosso caráter se revela. É nessas coisas simples que se expressa e se manifesta o nosso caráter. Se Deus tem uma grande obra na sua vida, você tem que ser fiel nos pequenos começos. Todos nós queremos ser honrados por Deus, todos nós queremos que as coisas boas nos aconteçam. Mas Deus só vai começar a grande obra na minha e na sua vida quando eu e você aprendermos as pequenas lições. Deus não queima etapas. Antes de te colocar em um lugar de honra, Ele vai testar a sua capacidade em submeter-se a Ele e às vezes
a outras pessoas. Antes de ser rei de Israel, Davi era um menino que cuidava de um pequeno rebanho. E ele cuidava bem. Ele era fiel naquela pequena tarefa. Ele tomava conta do pequeno rebanho com toda a energia. Antes dele lutar contra o gigante, Davi lutou contra o leão e contra o urso, que investiram contra o seu pequeno rebanho. Todos querem grandes coisas de Deus. Todos nós queremos grandes soluções de Deus para as nossas vidas. Mas temos que ter um começo de fidelidade. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A Bíblia diz que a mão remissa, ou seja, aquela mão que não trabalha, ela vai empobrecer. Mas ela diz também que a alma diligente vai prosperar e vai multiplicar. O que é diligência? Diligência é agilidade. O ágil é diligente. Diligente não para no meio do caminho. Ele vai à luta, ele corre atrás, ele enfrenta os inimigos e, sobretudo, ele é confiável. O matador de gigantes ou vencedor é aquele a quem Deus pode entregar as coisas e descansar. Porque a pessoa não vai largar no meio do caminho. Ele não abandona os projetos no meio. Ele promete e faz, porque ele persevera. Em segundo lugar, os vencedores ou matadores de gigantes do século 21 são pessoas que aceitam os desafios que a vida lhes propõe. Quando não tomamos uma decisão, na verdade, nós deixamos que algo ou alguém tome a decisão por nós. Porque quando deixamos de tomar uma decisão, nós fazemos uma escolha. Nós escolhemos não fazer nada. Nós escolhemos deixar as coisas como estão. Procrastinar, isto é, adiar, é decidir. É decidir não agir. É decidir não fazer nada. Temos que entender o poder destruidor da inércia. É quando você deixa a vida correr no fluxo, no roldão da história. Você vai no fluxo, vai com as massas, com as multidões, você não rema, não dá um destino para a sua vida, não dá direção, não se orienta, mas você deixa a vida correr. Isso é inércia. Mas Deus quer que eu e você possamos reagir. Se você não reagir, você vai viver no passado e pior. Vai desejar e nada vai acontecer. Temos que reagir ao desânimo, à dó de nós mesmos, às mágoas e frustrações do passado e seguir em frente. Voltando ao texto, durante 40 dias o povo fazia ouvido de mercador para o desafio do gigante Golias. Durante 40 dias, Golias ficou assim para o povo de Israel: dá-me um homem! Dá-me um homem! Ele queria um homem para guerrear com ele. Todo dia era uma afronta. Todo dia era um escárnio. Um monte de gente passiva e inerte via e ouvia o desafio de Golias e não fazia nada. Eram espectadores intimidados e paralisados. Há pessoas que querem mudança em suas vidas, mas não fazem nada a respeito. Continuam com pena de si mesmos. Continuam mergulhadas em depressão, olhando apenas para aquilo que elas não têm. Mas Davi disse para si mesmo: isso tem a ver comigo, isso é pessoal. Esse desafio, essa humilhação tocou em mim. Estou me sentindo insultado. Ele sabia que aquilo que aquele homem estava fazendo estava errado. E sabia também que a covardia de todos os guerreiros de Saul também estava errada. Ele queria que aquilo mudasse. Deus está à procura de pessoas como Davi, dispostas a mudar, que chamam a responsabilidade para si, que não culpam nem a Deus e nem as pessoas por suas frustrações. Por outro lado, tem gente que fica orando e pedindo a Deus para amarrar o gigante, amarrar Golias. E essas pessoas oram a Deus dizendo: Senhor, manda esse gigante embora. Elas se recusam a enfrentar o gigante. Então pedem a Deus que suma com o gigante. Deus não vai sumir com os gigantes da sua vida, porque Ele quer que você os enfrente e que você os vença.
No versículo 23 diz que, estando Davi ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E o versículo termina assim: e Davi o ouviu. Foi nesse momento que Golias começou a ter problemas. É quando alguém que tem coragem e confiança em Deus aceita o desafio de mudar a situação. Tem gente que, apesar de tudo, não se sente afrontado. Se acostuma com a frustração, se acostuma com a afronta. Tem gente que, apesar de tudo, não reage. Acha que tem que ser assim mesmo e não faz nada. E assim a sua vida não muda. Ao invés de agir, fala mal dos outros, põe a culpa nos outros, põe a culpa em Deus por não conduzir sua vida rumo ao sucesso como ele gostaria. Em terceiro lugar, os vencedores ou matadores de gigantes do século 21 são pessoas que desejam o melhor da vida. A verdade é que os vencedores ou matadores de gigantes, eles querem lutar e viver o melhor de Deus. Eles confiam em Deus e por isso lutam, porque sabem que não irão à batalha sozinhos. Vejamos o que diz o texto no versículo 25. Diz assim: o que se dará a quem matar o gigante? E aí respondem a Davi: quem matar o gigante nunca mais vai pagar imposto em Israel. Vai se casar com a filha mais velha do rei e será acumulado de bens e riquezas. Preste atenção. Não é isso que todas as pessoas querem? Honra, um bom companheiro, não ter que pagar por aquilo que você acha que não deve, e ainda será acumulado de bens e riquezas. Mas o versículo 26 continua: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Primeiro teria que ferir o gigante e tirar a afronta de Israel. A maioria das pessoas quer que Deus suma com o gigante e quer que Deus suma com a afronta sem fazer nada. Deus quer que eu e você enfrentemos os gigantes e quer que nós possamos vencer os nossos problemas. Ele não vai sumir com os seus problemas. Senão, você nunca mais vai aprender a lidar com os problemas da vida. Davi tinha coragem. Coragem para mudar as coisas. E para mudar as coisas é preciso enfrentar gigantes. E para enfrentar gigantes é preciso ter, além de coragem, confiança em Deus. Se você derrubar o seu gigante, você vai ter uma recompensa. Todos nós temos gigantes a serem derrubados. Deus quer te entregar a recompensa e te dar a honra que você tanto deseja. Mas seja forte, corajoso e confie nele. No entanto, a atitude de Davi foi confundida com orgulho. É o que nós vemos no versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu aqueles homens falando e ficou irado com Davi. E disse: Davi, por que descestes aqui? A quem deixastes entregue aquelas poucas ovelhas no deserto? E ele continuou: eu conheço bem a tua presunção, Davi, e a maldade do teu coração, porque tu desceste para ver a peleja. Há pessoas que não vão gostar quando você começar a derrubar os gigantes da sua vida. Elas não vão gostar porque muitas vezes, quando eu e você temos coragem para tomar uma posição na vida e para acabar com os gigantes que estão nos afrontando, nós incomodamos e a situação de outras pessoas também pode mudar por causa da nossa atitude. Mas a boa nova é que aquilo que você é sobreviverá àquilo que os outros dizem que você é. Vença a opinião dos outros, não aceite rótulos e nem estigmas, não tenha pena de si mesmo, não se faça de coitado, reaja, e se você se mantiver firme, todas as pessoas que não acreditavam em você vão perceber a mudança e vão ver que estavam erradas. Reaja.
Deus quer te ajudar a derrotar o teu Golias, a vencer as frustrações enormes que muitas vezes te paralisam. Deus é bom, Ele nos ama, Ele quer nos ajudar a vencer. Não há nada que você não possa superar com a ajuda dEle, absolutamente nada. Em quarto lugar, os vencedores de gigantes, ou os matadores de gigantes, são pessoas que acreditam naquilo que Deus pode fazer com elas e por meio delas, porque elas têm fé. Davi acreditava primeiro em Deus e depois no que Deus faria por ele. Davi era um homem resolvido. Saul perguntou ao então desconhecido Davi: quem é você? Davi disse: eu sou o teu servo, sou o filho de Jessé, o Belamita. Quem é você? Você não é um coitado ou uma coitada. Você foi resgatado por Deus. E Davi ainda disse assim para o rei: não desfaleça, ó rei, o teu servo está aqui. Saul, que era um homem forte, robusto, alto e belo, é assim que a Bíblia o descreve, estava lá todo encolhido, fingindo que não estava ouvindo a afronta do gigante Golias, mas Davi se encheu de coragem. O matador de gigantes não se esconde numa casca por causa da rejeição, por causa dos problemas pelos quais passou, por causa das frustrações, dizendo: ninguém acredita em mim, eu não tenho jeito. Davi não disse: ah, coitado de mim, meu irmão disse que eu sou orgulhoso e mau, eu não quero mais pelejar porque eu estou magoado e ferido demais. Um matador de gigantes não pode ser sensível, porque o vencedor persevera, ele não desiste facilmente. O vencedor vai em frente, peleja e vence. Davi ouviu tudo aquilo do irmão e o versículo 29, os versículos 29 e 30 dizem que ele desviou-se para o outro lado. Se alguém não quiser te ouvir, vire para o outro lado. Fale com Deus, persevere, porque Deus vai fazer com que alguém te ouça. Prestem atenção como o irmão de Davi o diminuiu. E diminuiu o trabalho dele. Ele diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você já não faz quase nada. E quando entrega alguma coisa na sua mão, você frustra a pessoa que entregou na tua mão. Mas ao invés de Davi dar ouvidos à humilhação, ele se virou para o outro lado e perguntou: mas o que é mesmo que vão dar para quem vencer o gigante? Não podemos, irmãos, ser super sensíveis. Não podemos nos melindrar com qualquer coisa. Isso nos paralisa. Isso nos impede. Não podemos nos irar facilmente a toda hora. Isso atrapalha a nossa trajetória. Se você quer ser mesmo um vencedor e chegar aonde Deus quer que você chegue, pare de dar ouvidos a quem diz que você não vai conseguir, a quem diminui o que você faz, mas sobretudo não seja melindroso ou melindrosa, não seja super sensível, supere. Não se ofenda com qualquer coisa, seja forte e corajoso. Lembre-se de que você jamais será unanimidade, como Jesus nunca foi. Você vai ser criticado, às vezes vai ser humilhado, alguns não vão acreditar em você, mas você vai vencer. Quando Deus se agrada de alguém, diz a palavra de Deus, Ele faz até com que os seus inimigos se reconciliem com Ele. Amém. Não perca o seu tempo com humilhações, com críticas destrutivas. Os críticos em potencial vão apontar apenas as suas falhas, mas Deus vai enviar pessoas que irão perceber o seu potencial e vão acreditar em você. Deus cria pontes para você ultrapassar e vencer os vales. Em quinto lugar, os matadores de gigantes são naturalmente espirituais. As pessoas colocam em dois extremos, o natural e o espiritual, quando na verdade essas duas coisas têm que andar juntas, elas se entrelaçam. A verdade é que matadores de gigantes são espirituais, mas agem com naturalidade. Não tem aquela capa de religiosidade, que quando vai entregar um recado para você, mas Deus, deixe-me pensar, se colocam acima das pessoas. Eles não precisam dar espetáculo, não precisam ter manifestações de espiritualidade.
Sabe por quê? Ser espiritual é ter um estilo de vida que agrada a Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Diante da coragem de Davi em enfrentar o gigante, Saul mandou pegar sua armadura para dá-la a Davi, para que Davi enfrentasse o gigante usando a armadura do rei. Saul era um homem alto, garboso, forte, mas Davi não se sentiu bem dentro da armadura do rei, porque ela era grande demais para ele, Davi. Assim como a espada e o escudo de Saul eram pesados demais para ele. Davi então pediu ao rei para ir enfrentar o gigante sem a armadura do rei e sem as armas do rei. Há coisas que as pessoas querem nos dar, ou muitas vezes querem nos ajudar, mas não ficam bem em nós, não nos aproveitam. As pessoas até acham que estamos fazendo bem, mas não são para nós. O que fica bem em nós é unção e direção de Deus. Amém. Isso cai bem para qualquer pessoa. E Davi foi sem armaduras e sem religiosidade, sem aparentes proteções, apenas com sua fé e com a certeza de que Deus estava com ele. E assim ele venceu o gigante. Às vezes nos colocamos dentro de armaduras religiosas. Achamos que a religião vai dar jeito na nossa vida. Mas Deus vai usar você como você é e com o que você tem. Às vezes com 5 pedrinhas, ou então com um manto, como fez com Elias, ou ainda com uma vara, como fez com Moisés. É assim que Deus faz. Ele quer que você apresente a Deus o que você tem, sem murmurações, sem se fazer de coitado ou de fraco. E Ele transforma a sua fraqueza em força. Elias pegou a capa e jogou no ribeiro, e o ribeiro se partiu em 2. Então Elias disse: vamos lá, Eliseu, já pensou na simplicidade das armas que Deus usa? Se Moisés tivesse escolhido o Egito, ele teria sido grande, mas Deus o escolheu. O Egito era a maior potência da época. Faraó ficou muito famoso, mas Moisés hoje é muito mais conhecido e muito mais respeitado do que o grande faraó do Egito. Porque os planos de Deus para nós são sempre muito melhores e muito maiores do que os nossos planos. Amém. Os milagres que Deus fez por meio de Moisés são contados até hoje no mundo inteiro. Em 6º lugar, o vencedor ou o matador de gigante é uma pessoa de fé. São pessoas que profetizam antes de verem fisicamente as coisas se formarem. Eles não vivem de aparências, não vivem de circunstâncias. Quem vivia se lamentando e se fazendo de coitado era o povo de Israel, que não entrou na terra prometida. O matador de gigantes crê, sobretudo, no amor e na misericórdia de Deus. E por isso afirma que a vitória vai chegar em suas vidas, antes que ela aconteça. Foi isso que Davi fez. Ouçam o que Davi disse a Golias. No versículo 45, Davi, porém, disse para Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor Deus te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Preste atenção. Davi não disse que saberiam que há um macho em Israel, ou que saberiam que há um homem de fé em Israel. Ele disse que saberiam que há um Deus em Israel. Davi disse o que aconteceria, e aconteceu, como ele disse que aconteceria. Matadores de gigantes são aqueles que profetizam a vitória com detalhes. Porque quando cremos em Deus, a palavra de Deus diz
que Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus profetas. Matador de gigantes é profeta. Os vencedores têm visão de Deus, acreditam que Ele vai fazer. Por isso o apóstolo Paulo disse que todos devem buscar diligentemente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Matadores de gigantes têm fé. Eles não vivem de aparência. Ele acredita que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar completamente as coisas que Ele quer ver transformadas. Deus nos deu poder para plantar e para edificar. Ele quer levantar profetas. Os matadores de gigantes têm alvos e eles chamam à existência o que vai acontecer em suas vidas no futuro. Eles têm fé de que Deus vai fazer. Mas aí você diz: mas pastora, você diz isso porque você não sabe tudo que eu passei ou tudo que eu tenho passado. Eu não tenho vitórias, eu acumulo frustrações. E eu digo a você que você está vivo, está alimentado. Há pessoas que te amam, você está vestido e, sobretudo, Deus te ama. A tua fé tem que prevalecer sobre esse gigante que é a sua situação atual. E em sétimo e último lugar, matadores de gigantes são pessoas que vão à luta. Eles não esperam. Eles vão simplesmente ao ataque. Eles não vivem na defensiva se lamentando. Mas eles se antecipam e se lançam na batalha. O versículo 48 diz que Davi se apressou e, deixando as fileiras, correu ao encontro dos filisteus. Ele fez exatamente o contrário de todos os guerreiros, inclusive o rei, se escondiam. Ele se adiantou. O matador de gigantes não é indolente, não fica esperando, não tem preguiça. Ele parte para cima, ele está disposto a lutar, ele sabe quem é o Deus dele e vai para cima do gigante do problema. Você está espiritualmente aonde você escolheu estar. Procure dedicar-se a conhecer a Deus, a crescer espiritualmente, e o crescimento virá, a fé virá e a alegria também virá. Você não pode esperar o inimigo destruir a sua família, os seus relacionamentos, a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Vá para cima desse gigante, vá para cima desse problema, vá para cima do inimigo e enfrente isso com oração, clamando a Deus. Se precisar, jejue, acorde na madrugada, clame aos céus, lute. Matadores de gigantes não dizem apenas que estão esperando em Deus. Eles sabem que Deus está esperando uma atitude deles. Matadores de gigantes ousam ao máximo, dão o máximo de si mesmos. Talvez você faça parte dessa multidão que ouve as afrontas, passa pelos problemas e continua inerte, choroso, trêmulo, acuado e frustrado, intimidado e paralisado pelos gigantes dos seus problemas. Mas hoje, Deus está dizendo para você se levantar com coragem, secar as suas lágrimas e ir à luta, porque Ele quer te dar fé, para colocar os gigantes que te afrontam por terra. E todos à sua volta saberão que há um Deus verdadeiro que trabalha em seu favor. A Bíblia diz que não há um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aonde você coloca a sua esperança? É nele? Espere nele, porque ele tem recompensa. Jesus querido, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que nós ouvimos, ela desça ao nosso coração, Senhor. Que ela também inunde a nossa mente, Senhor. E que nós possamos crer, Senhor, em Ti. Amém. Que é capaz de mudar completamente as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus.